Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Uma alegria estarmos na casa do Senhor e maior alegria saber que o Senhor se faz presente aqui, amém? E Ele quer falar, ministrar ao meu e ao seu coração, e Ele faz isso pela sua palavra e pela ação do seu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e revelador dela. E Ele vai trabalhar na minha e na sua vida conforme a liberdade que nós dermos, amém? Então, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 6, onde o Espírito Santo vai trabalhar comigo e com vocês conforme a verdade da palavra do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, está aí Lucas, terceiro Evangelho. Capítulo de número 6, nós vamos ler dos versos 47 ao 49. Amém? Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração e diga agora a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a palavra agora que Tu entrega a cada um de nós, de acordo com os Teus propósitos nela estabelecidos, e nós queremos que se cumpra cada um deles. Por isso te damos toda a liberdade, para que o Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, nesse revelar nos dê todo o entendimento, toda a compreensão dessa verdade, para que ela possa ser consolidada nas nossas vidas e tenhamos a transformação que ela tem poder de fazer. E que em nome de Jesus, Espírito Santo, mediante a mesma liberdade que entrego a Ti, colocando a minha vida inteiramente nas Tuas mãos, seja Tu a falar e a ministrar através de mim, a fim de que Tu traga as palavras de Deus ao nosso coração. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Tem uma versão mais atualizada, que se chama NVI, a nova versão internacional. E nessa versão internacional, o texto diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Para nós entendermos aonde Jesus está descrevendo essa parábola para os ouvintes e o propósito dela, nós precisamos entender alguns fatos que antecederam esse momento. Se vocês lerem o texto, a gente pode ver ali que em Lucas é o início, capítulo 6. Se você pegar em Mateus, está no capítulo 7. E geralmente esse texto ele é
usado mais no capítulo 7 de Mateus, porque muitas vezes as pessoas se vinculam a um determinado versículo, mas eu preferi usar Lucas, porque Lucas tem uma revelação muito interessante, e você vai entender. Como Jesus havia sido batizado por João, recebido então o poder do Espírito Santo, e iniciado o seu ministério, chamando os seus discípulos, diz que entre o batismo e a chamada dos discípulos, Jesus foi conduzido ao deserto, pelo próprio Espírito de Deus, para ele ser trabalhado, tratado, aprimorado e tentado pelo inimigo. E nós conhecemos essa passagem onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, e o diabo veio para tentá-lo, e Jesus então ali consolidou, consumou a sua qualificação, e começou então a exercer o seu ministério mediante o poder que estava presente na vida dele. Ele então chama os discípulos e começa então as maravilhas de Jesus, onde ele, manifestando o poder, começa a sarar, curar e libertar todos aqueles que se achegam a ele, coxos, paralíticos, tetraplégicos, endemoniados, todo tipo de doença, de enfermidade, Jesus começa a curar. Todo tipo de pessoas cativas, aprisionadas, ele começa a libertar. E a sua fama começa a discorrer por todas as cidades circunvizinhas. Diz então que nesse tempo, ele chega em Nazaré, e ele é rejeitado pelos seus na cidade de Nazaré, e ele estabelece então a sua casa na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro, onde ali então constantemente, mediante as suas caminhadas, evangelizando e revelando o reino, ele sempre usava como um lugar de descanso. E cada vez que Jesus chegava em Cafarnaum, diz que se juntava uma grande multidão. E se você ler os versículos anteriores de Lucas 6, você vai ver vários eventos onde as multidões se ajuntavam e traziam todos os tipos de pessoas para serem tratadas, trabalhadas, libertas e curadas por Jesus. Mediante essa fama, uma grande multidão começou a seguir Jesus. E aí vem o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Diz que então Jesus, vendo aquela vasta multidão que os seguia, pegou os seus discípulos, subiu na parte alta do monte, se assentou, e quando todos se assentaram, ele começou então a trazer as bem-aventuranças. Porque, irmãos, olha para mim aqui, preste atenção no seguinte: Jesus iniciou seu ministério dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem inicial. Ele disse: olha, eis que é chegado o reino dos céus. E quando Jesus se assenta naquele momento em que a multidão havia se multiplicado, em que os interesses haviam se alastrado por vários povoados, por várias nações que ali estavam, ele aproveitou a oportunidade para naquele momento passar os estatutos do reino. Como assim, pastor? Ali o Sermão da Montanha, irmãos, Jesus entregou o regimento interno de como é que funciona o reino. Ele explicou tudo como é que funcionava. Ele deu todas as diretrizes. Ele revelou quais eram as normas
estatutárias do reino. Qualquer lugar em que a gente vá, seja um estado, um município ou a nação, tem a lei máxima, que a gente chama de Constituição Federal. Mas para cada lugar, às vezes, tem alguns decretos, algumas leis, que são características do município, do estado, e assim vai, certo? Jesus passou a Constituição Federal do Reino dos Céus. Amém? Isto são as bem-aventuranças. E quando ele concluiu essa legislação, para que todos aqueles que estavam interessados em fazer parte do reino dos céus, ter o norte, saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer e como passar a viver para estar no reino, usufruir do reino, ter os benefícios do reino, ter os direitos do reino. Depois de tudo isso, ele olhando para aquela multidão, ele deixa bem claro duas possibilidades diante das informações. A primeira, onde ele diz: aquele que ouvir estas palavras e as praticar, será como um homem que edificou a sua casa na rocha. E o outro segmento é aquele que, mesmo tendo ouvido, não coloca em prática, e é grande a sua ruína. Ele definiu dois tipos de pessoas naquela multidão: os que ouvem e praticam, os que ouvem e não praticam. Irmãos, nós precisamos ter isso definido dentro de nós. Qual time nós estamos jogando? Qual time nós estamos jogando? Porque informação, irmãos, nós estamos num momento, numa época, em que as informações são rápidas, que as informações são vastas. Hoje a gente, se quiser, sentado mesmo, abre o celular e bota lá na maior fonte de pesquisa que existe, o Dr. Google. Ele vai te dar qualquer resposta. É ou não é verdade? Se você colocar lá as bem-aventuranças, o Google vai abrir para você toda a sequência, desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, onde é a conclusão do Sermão da Montanha. Ou vai abrir em Lucas, do capítulo 4 em diante, até o capítulo 6, onde nós lemos, porque onde nós lemos a respeito das duas casas é a conclusão final de Jesus, depois de discorrer pelas bem-aventuranças, pelo regimento, pela constituição do reino dos céus. Amém? Se você colocar lá perdão, vai aparecer tudo que é versículo explicando. Se você colocar lá curas, vai aparecer tudo que é tipo de manifestação do poder de Cristo. Tudo que você colocar, você tem informação. Tudo que é emissora, quer dizer, hoje em dia, né, só os canais pagos, né, só as TV paga, mas toda TV paga tem um canal que fica passando, às vezes, o dia inteiro, informação sobre a palavra de Deus, certo? Pregações, estudos, sempre tem algum canal passando informação a respeito da Bíblia. Então, irmãos, não é falta de informação, não é falta de saber o que está escrito, não é falta de revelação, porque se você botar lá no YouTube, você bota o título que você quiser, tem pilhas de mensagem. Não é falta de informação, de acesso à informação, mas é falta de fazer
algo com a informação. Irmãos, toda segunda-feira nós estamos aqui ensinando a palavra. E se você ainda não fez gol, é melhor analisar que time você está jogando. Porque é impossível, irmãos, essa palavra não produzir o que ela diz que tem poder para produzir. Se você pegar, até na própria palavra diz que ela é poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Diz que a palavra não torna a Deus sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então o problema não está na palavra. O poder que tem a palavra é o poder que gera todas as coisas. E ela, quando diz que tem poder de gerar, de transformar, de abençoar, de suprir, de prover, de trazer cura, libertação, de trazer bênção, de trazer vitória, ela faz. Se ela tem todo esse poder e na minha vida não está acontecendo, aonde está o erro? Aonde está o erro? Ali na escola teológica, eu dou aula de aconselhamento pastoral no nível avançado da escola teológica. E eu sempre digo uma coisa para o pessoal: aconselhamento é simples. Simples, simplérrimo. Aí eles me perguntam: como assim, pastor? Olha para mim aqui. Deus é perfeito e a pessoa está cheia de problema. Quem é o errado? O aconselhamento já está resolvido. Estão entendendo, irmãos? Deus é perfeito. Aonde que está o erro? Essa é a parábola que Jesus deixou para mim, para você, refletir a respeito de todo o conhecimento do propósito do reino e do poder do reino para mim e para a sua vida. Porque é impossível aplicar e não colher. É impossível. É impossível. Mas, pastor, aonde Jesus quis chegar com isso? Olha para mim aqui, ali no verso 48 diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Irmãos, quando a gente lê essa parábola, a gente tem a impressão que um desses homens escolheu uma pedra grande, enorme. Quem é que já foi lá na chácara da nossa igreja? Quem aí? Levanta a mão. Então vocês vão entender mais facinho. Sabe o restaurante da chácara? Ele é edificado numa rocha, não é? A gente, quando lê essa parábola, tem essa visão, que um desses homens escolheu uma rocha e construiu uma casa em cima dessa rocha. E que o outro, que a gente tem por desavisado, por imprudente, sendo que Jesus o chama de louco, né? Jesus chama ele de tolo, de louco. A gente tem a visão de que ele foi ali numa areia e lançou os tijolos ali e levantou a casa. Não é essa a visão que a gente tem. Não é essa. Mas, irmãos, o que diz o versículo? Vou ler na versão NVI. Um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo
e colocou os alicerces na rocha. As duas casas estavam na terra, irmãos. As duas casas estavam na areia. As duas. Porque diz ali que ele cavou um poço fundo. Ele cavou e cavou e cavou e cavou e cavou e foi cavando e cavando até chegar numa pedra. Aí ele lançou os alicerces, suspendeu aqueles alicerces até chegar no nível do solo, e aí começou a construir a casa. É a mesma coisa se nós olharmos as casas aqui na frente. Então, elas estão sobre a terra. Eu não sei a profundidade dos alicerces, mas cada um lançou os seus alicerces. Eu não sei se o prédio lançou os alicerces até achar uma rocha, ou simplesmente fizeram aqueles bate-estaca e começaram a construir, certo? Eu não posso saber, porque está escondido. Mas Jesus está falando exatamente disso. Duas pessoas na mesma situação, na mesma condição, com as mesmas oportunidades, com os mesmos problemas, uma superando, vencendo, conquistando, sendo abençoada, e a outra perecendo e tendo ruína, decepção, frustração, e não consegue sair do problema. Por quê? Jesus, quando terminou o sermão do monte, ele disse: olha, agora só tem duas coisas que vocês podem fazer. Diante de tudo que eu falei, ou vocês botam em prática e usufruem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou vocês simplesmente não fazem nada com essa informação e continuam sendo quem vocês sempre foram e continuam usufruindo sempre do que vocês usufruíram, e vocês continuam sempre tendo a mesma vidinha medíocre. Isso é o que Jesus disse. Ele deixou bem claro: olha, eu dei a informação. Quem praticar, a hora que vinha a tempestade, a hora que se levantar o problema, a hora que vinha a água com força, a hora que a situação parece que vai perder o controle, aquele que está na rocha, passa, o problema passa, a situação passa, a aflição passa, e ele permanece. É isso que Jesus está falando, irmãos. Mas sabe qual é o problema? É que cavar precisa de esforço. Cavar precisa suar. Cavar precisa fazer força. Cavar precisa tempo. Cavar precisa perseverança, porque enquanto não achar a rocha, não pode parar de cavar. Mas é impressionante como nos dias de hoje a gente quer que os outros cavem o nosso buraco. E tem uns mais cara de pau que acham que Deus vai cavar o buraco. Passo o dia todo: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Ai, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus me ajuda a consertar aquilo, Deus me ajuda. Mas o cara não muda nem um fio de cabelo. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? A pessoa vem desesperada, quer mudar a história do seu casamento, mas não está disposto a fazer nada diferente do que sempre fez. Vai mudar o quê? E o interessante é que o cara quer que a mulher mude a respeito dele.
Mas ele não tem coragem de mudar para que a mulher mude. Irmãos, o negócio é sempre os outros. Estou falando coisa do outro mundo. Quer mudar o casamento, aí fica pedindo para Deus: Senhor, me ajuda a mudar o casamento. Muito bem. Aí Deus diz: olha, está escrito na minha palavra, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Maridos, cuidem das suas esposas como vocês cuidam do seu próprio corpo. Aí o cara só sabe tomar cerveja, ver televisão, assistir jogo, chega em casa, bota os pés em cima do sofá, ainda tira o sapato, tira o tênis com chulé desgraçado, e fica ali esparramado, e quer que a mulher mude. Pastor, aquela mulher não muda nunca. Claro, não vai mudar nunca, você também nunca muda. Ninguém vai cavar o seu buraco. Jesus diz que aquele homem cavou fundo até encontrar a rocha. Encontrando a rocha, lançou o alicerce. O outro não quis cavar. Quando veio o problema, desmoronou. É a mesma coisa, irmãos. A pessoa que não está entendendo a palavra, não está praticando a palavra, não está colocando essa palavra em ação na sua vida, a hora que chegar o problema, vai perecer. Quantos casamentos rompidos nós temos dentro da igreja? E talvez quantos casamentos rompidos já tem aqui dentro, hoje, aqui na nave da igreja? Por quê? Porque veio o vento, veio a água forte e levou tudo. Porque cavar, não, né, pastora? Cavar dá muito trabalho. Cavar é muita coisa. Cavar é ruim. Irmãos, sabe por que esse ano eu vou fazer 25 anos de casamento? Depois de ter passado toda a tribulação que a gente passou no nosso casamento, porque eu decidi que o que eu recebi de informação era para colocar em prática. Eu decidi que era para botar em prática. Pastor, mas e a sua esposa? Sabe quando é que a minha esposa mudou? Quando eu mudei. Quando eu parei de tratar ela que nem um milico, né? Porque quando eu vim para Jesus, eu vim como militar, né? E aí eu olhava para ela, eu tinha certeza de que ela era mais um na minha cadeia de comando. Mas aí eu comecei a receber informação, e aí eu aprendi que ela é minha ajudadora, minha apoiadora, minha parceira, minha cúmplice, minha amante. Aí eu aprendi que ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aí eu aprendi que eu é que tenho que investir. Se eu quero uma mulher bonita, eu tenho que pagar o cabeleireiro, a manicure, a pedicure, comprar roupinha de vez em quando, liberar o cartão de crédito, né? Comprar perfuminho. Aí tem uns que querem que a mulher mude, chegam para mim: pastor, a minha esposa assim, a minha esposa assado, porque, pastor, é como ela era linda, agora eu olho, pastor, parece um maracujá todo murcho, azedo, não sei o quê. Aí eles ficam bravos comigo quando eu digo: mas cara, foi tu que fez o monstro. O cara não libera o cartão, o cara não dá dinheiro, o cara não colabora para a transformação. E aí quer que esteja ali uma coisa maravilhosa.
pensa, irmãos. Jesus deu a informação, a gente que se vira, ou cava ou não cava. Ou procura chegar na rocha, ou fica na superfície. Agora tem uma coisa, aquele que fica na superfície, qualquer ventinho cai. Não aguenta o tranco. Não vai longe. Aí vem uns desesperados para mim: ô pastor, estou com um problema financeiro. O que Jesus diz? Que não é para gastar naquilo que não é pão. Ô pastor, então eu só posso comprar pão? Não, o que Jesus está dizendo? Não gasta naquilo que não é pão. Não gasta naquilo que não é necessário. A gente consome o que é necessário. Aí aquela coisa, vê lá, vai lá, compra não sei o quê, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Aí depois culpa é do devorador. Aí a gente vai orar e o devorador diz: não, eu estou aprendendo com ele. Não tenho nada que ver com isso. Aí está escrito, irmãos. Aí eu digo: irmão, joga fora o cartão, picota o cartão, acaba com o cartão, paga todas as faturas e começa de novo. Aí parece que a gente está falando coisa do outro mundo. Mas é impossível alguém entrar no rotativo do cartão e achar que vai chegar no final da história bem. Não tem. Eu digo: irmão, para aqui mesmo, do jeito que está. Vamos resolver o que tem aqui. E aí depois começa de novo. Não, aí a pessoa continua. Aí a culpa é do devorador. Estão entendendo, irmãos? A palavra de Deus, ela tem recurso, ela tem direção, ela tem revelação, e ela explica tudo a respeito da nossa vida, de como fazer, de que forma fazer, quando fazer. Está tudo explicado. Mas Jesus diz: você quer cavar ou não quer cavar? Ele comparou, ele disse: olha, a frase está bem ali no versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele define duas pessoas. Uma que cavou, pagou o preço, buscou, se esforçou, perseverou até chegar na rocha. O processo é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Tanto é o versículo que ele diz assim, ó: sede forte, firmes e perseverantes. Pega a realidade de cada uma dessas palavras: forte, firme e perseverante. Tem alguma coisa fácil nisso? Tem. Mas ele diz que aquele que cava e encontra a rocha, não cai, não perece, não é destruído, não é levado pelos problemas. Quem está na rocha, os problemas passam, as crises passam, a doença passa, tudo passa. Agora aquele que não quer se esforçar, que não quer buscar, aquele que não quer cavar, qualquer vento derruba. É isso que Jesus está falando. Ele deu as informações. O que a gente decide fazer? Irmãos, é incrível como hoje em dia as pessoas não querem passar pelo processo.
As pessoas querem receber as coisas prontas. Tem uns que chegam no gabinete e dizem: pastor, mas eu tenho que fazer tudo isso. Não, meu filho. Deus vai descer agora do trono. Vai vir aqui com a varinha de condão. Vai bater na tua cabecinha. E vai organizar toda a tua vidinha. É isso que as pessoas pensam. É isso que as pessoas pensam. Que alguém vai pegar a pá para cavar o buraco no seu lugar. Irmãos, e olha para mim aqui, vocês sabem quem é a vítima preferida do pessoal da igreja? É os pastores. Pastor, o senhor tem que resolver o meu problema. Só falta me trazer a pá. Irmãos, quem resolve o problema da nossa vida é a palavra e a prática da palavra. A palavra e a prática da palavra. Era gritão, não grita mais. Era beberrão, não bebe mais. Era adúltero, não é mais. Era bruto, não é mais. Era grosso, não é mais. Isso é mudar. Isso é pegar a informação e trabalhar a informação. E sabe, irmãos, esse processo é um processo que ninguém vê. Se você olhar ali nas casas aí da frente, não dá para ver se o alicerce está na rocha ou não está na rocha. Mas Deus vê. Aquilo que a gente faz em secreto, Deus vê no secreto. Sabe como é que Davi estava pronto para lutar com Golias? Porque ele, quando estava sozinho lá no campo, ele deixou Deus manifestar o poder e a glória dele no coração de Davi. No seu coração, ele permitiu Deus trabalhar, ele começou a conhecer Deus, a ter experiência com Deus, e nesse conhecer ele começou a ter confiança em Deus. Tanto é que um dia ele declarou, uma das maiores declarações, de como era a visão de Davi a respeito de Deus, lá no Salmo 23, quando ele diz: Deus é o meu pastor, e nada me faltará. Por que ele dá essa declaração? Porque ele estava experimentando o cuidado, a proteção, a assistência, a provisão. E ele quis dizer que se Deus estava com ele, pelo fato de Deus estar com ele, ele não tinha falta de nada. E pelo fato de Deus estar com ele, Deus cuidava. Mas irmãos, quando veio o leão, Davi teve que se agarrar no leão. Davi teve que brigar com o leão. Davi teve que fazer força contra o leão. Davi teve que usar toda a destreza, toda a agilidade que ele tinha para matar o leão. Porque Deus não desceu para matar o leão no lugar de Davi. Não, Davi, meu filhinho amado, para aí, papai chegou, senta aqui que o papai vai dar uns tapas nesse leão. Mas é assim que as pessoas pensam. Quando veio o urso, eu acredito que a única frase que Deus disse para Davi foi assim: meu filho, eu estou contigo. Mas quem é que matou o urso? Foi Davi, irmãos. Mas ele experimentou a manifestação do poder, da graça e do amor de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus deu uma força para ele, acima do normal, mas Davi se agarrou no pau.
Davi se agarrou de unha e dente. Davi fez a parte dele. Estão entendendo? Aí quando Davi olhou aquele cara grandão com aquele baita cabeção, ele disse, ele já tinha até falado lá para Saul, Saul, chá comigo, Saul. Deus me deu força que eu matei um leão, matei um urso, que vai me impedir de derrubar aquele rapazinho grandão? Aquilo que a gente faz no secreto, nos qualifica diante das provas depois, que honram o poder e a verdade de Deus na nossa vida, irmãos. Mas parece que as pessoas não querem cavar. Parece que as pessoas não querem passar pelo processo e enfrentar a dificuldade do processo. Irmãos, olha para mim aqui. Tem pessoas que ouvem o meu testemunho. Aí o interessante é que todo mundo foca na questão da dívida que foi paga. Mas, irmãos, a dívida foi paga porque antes eu tive uma trajetória com Deus. Antes eu tive uma trajetória com Deus. Antes eu tive que cavar. E eu até acho, irmãos, que Deus de vez em quando afundava um pouquinho mais a rocha para dizer, esse menino precisa cavar mais um pouquinho. Pensa num cara soberbo, arrogante, prepotente. Irmãos, vocês não têm noção o que eu arranjei de problema com um monte de pessoa por ser assim. Eu era um dos oficiais do exército que tinha mais ameaça de morte. Tinha uns soldados que diziam, eles diziam para mim, tenente, o dia que eu não for mais soldado, eu vou lhe pegar na rua, tenente. Eu era mau, irmãos. Eu era mau. Eles diziam, eu vou lhe pegar lá fora. E no colégio eu era a mesma coisa. Todo dia eu tinha uma encrenca. Todo dia eu passava por alguém e dizia, te pego na saída. Lembram dessa? No meu tempo de escola era assim, te pego na saída. Eu era esse tipinho. Aí Jesus diz, Namur vai cavar. Eu cavei, irmãos. Foi fácil? Não, não foi. Enfrentei várias coisas? Enfrentei. Primeiro eu tive que enfrentar eu mesmo. Eu tive que deixar de ser quem eu era. Eu tive que deixar de ser quem eu era. Aí, tive que ir mudando. Irmãos, eu nunca pedi perdão para ninguém. Muito menos desculpa. Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. Se eu fazia alguma coisa para alguém, eu ainda dizia, te dana, te vira, o problema é teu. Eu era assim. Pensa a primeira vez que eu tive que perdoar alguém. Pensa. Parece ser uma coisa simples, né? Mas pensa quando Deus diz, não, Namur, tu vai perdoar. Irmãos, olha para mim aqui. Ainda bem que Deus é amor. Porque às vezes eu conseguia brigar até com Ele. Eu brigava até com Ele. Às vezes alguém ouvia eu orando, falando. Eu dizia, meu Deus, com quem que ele está brigando? Olha a cara de pau, eu estava brigando com Deus. Porque eu não vou fazer isso. Mas tu é louco que eu vou fazer um negócio desse. Era por aí o nível. Pensa num cara
que precisou cavar fundo o buraco. E aí eu acho que quando eu estava chegando, Deus botava o pé, não, parei que eu vou empurrar mais para baixo essa pedra. Cava, cabeção. Só que, irmãos, quando eu cheguei na rocha, aí eu comecei a usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu comecei. Olha para mim aqui, quem é que estava aqui na segunda-feira passada, na Santa Ceia, que eu contei aquele testemunho do rapaz com AIDS? Tinha alguém que estava aqui? Amém. Então você vai entender o que eu vou falar. Pensa num cara que eu fiz um monte de maldade, até quando ele estava preso, porque ele foi preso por posse de droga dentro do quartel. Aí, vocês pensam, o dia que ele chegou, daquele jeito que eu disse para vocês, consumido pela AIDS, com a pele parecendo plástico, com os ossos todos definidos, estava um cadáver ambulante, cheio de ferida estourada, e eu me abracei chorando nele. Pensa o impacto na vida daquele guri. Ele disse, tenente? Eu disse, não, não sou mais o tenente, sou só o Namur. Ele disse, não, não me abraça, eu tenho AIDS. Eu disse, não, eu quero te abraçar porque eu te amo, e o que está em mim é muito maior do que essa doença, essa enfermidade. E eu quero te falar do amor desse Jesus que eu aceitei na minha vida. Pensa num cara que olhou para mim e lembrava do tenente na frente dele, e ele vê um cara pedindo perdão para ele, abraçando ele, falando do amor de Jesus, e dizendo que queria ajudar ele. É impossível a pessoa olhar e não dizer, Deus mudou esse cara aí. Estão entendendo, irmãos? Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas, mas como que eu vou ser testemunha, se eu não me edifico na rocha, se eu não pego a informação e coloco em prática na minha vida? Eu enterrei o velho Namur naquele buraco. Nasceu um novo Namur. Esse, edificado na rocha. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que a gente ouça a palavra, entenda a legislação do céu, entenda a constituição do céu e comece a praticar para usufruir de todos os benefícios do reino, porque ele veio trazer o reino dos céus para mim e para você, e liberando o reino dos céus para mim e para você, nos tornar filho de Deus, sacerdotes de Deus, e usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Que time nós estamos jogando, irmãos? O que faz gol ou que só chuta para fora? A quem nós somos semelhantes? A quem? Porque Jesus, ele diz assim, que quando vem a inundação, a torrente de água, aquela casa que está edificada na rocha, que está bem construída, ela não se abala, não perece, não é destruída. Pelo contrário, o problema passa. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se eu estou nele e ele está em mim, eu venço toda e qualquer situação. Eu mudo a história do meu casamento, mudo a história dos meus filhos, eu mudo a história da minha empresa, eu mudo a minha vida financeira, eu mudo a minha situação de saúde, eu mudo tudo, porque poderoso é o que fez a promessa, e ele é fiel a cada uma delas, amém? Mas aí, irmãos, está a questão.
Eu quero cavar ou quero ficar na superfície? Fique de pé. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, que a gente olhe para nós mesmos. Irmãos, o que mais mudou a minha vida fui eu olhar para mim mesmo. Eu ficava imaginando se eu casaria com alguém como eu. Nem preciso dizer qual foi a resposta. Eu fiquei analisando se eu seria amigo de alguém como eu. Nem precisa dizer a resposta. Eu fiquei analisando se um dia as minhas filhas iam querer dizer: eu quero um marido como o meu pai. Não preciso dizer quais seriam as respostas. Eu cavei o buraco, irmãos. Eu cavei o buraco. Nós vamos fazer 25 anos de casado. Todo dia é um desafio, mas todos os dias a gente vence. Porque o amor de Cristo é que prevalece. A gente aprendeu, a gente pratica. Eu cavei o buraco. Outro dia a Manu, nós estávamos conversando, e ela me disse: pai, se eu não achar alguém como tu, eu nem quero. Meus pontos estão melhorando. Estão entendendo, irmãos? Sabe por que Deus acrescenta coisas na nossa vida? Porque Ele vê que a gente já ficou pronto naquela área. Se Deus não está acrescentando coisas na nossa vida em determinadas áreas, é porque a gente ainda não cavou o suficiente para chegar aonde tem que chegar. Se você quer nessa noite mudar o curso daquilo que você tem feito com as informações que tem recebido, e você quer nessa noite começar a fazer a convergência que é necessária para começar a mudar as coisas na tua própria vida, diante do que tem aprendido, diante do que tem conhecido, daquilo que Cristo tem exposto, revelado e ministrado aos nossos corações, e você quer dizer: Jesus, estou disposto a cavar o meu buraco, até achar a rocha para edificar minha vida. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti.